companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e a nos amarmos como irmãos. Eu sou Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita, Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos utilizando a 36ª edição, publicada no ano de 2015 e editada pela Federação Espírita Brasileira. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 13, em que prosseguiremos no estudo do capítulo 4, que se intitula Ante o Serviço, que vai das páginas de número 35 a 41. Para fins didáticos, para que possamos melhor aproveitar este estudo, nós dividimos este capítulo em 5 partes. E na oportunidade de hoje, nós veremos a segunda parte. Expulsar, não. Acolher. Então, confiantes no Cristo, vamos à análise deste encontro. Logo após, um colaborador de nosso plano franqueou acesso a numerosas entidades sofredoras e perturbadas, que se postaram diante da Assembleia, formando legião. Nós vimos no encontro anterior que havia sido dado acesso a pessoas encarnadas. E agora nós estamos vendo que está sendo dado acesso aos espíritos, a entidades que se encontram numa situação de sofrimento, de perturbação, né? E que, assim que for dado acesso, eles assumiram a Assembleia, formaram aquela plateia, como se estivesse fazendo uma arquibancada dentro da sala espírita. Importante, nenhuma delas vinha até nós constrangidamente. Ou seja, aos espíritos sofredores é feito convite. Não são obrigados, não são acorrentados, não são arrastados para dentro do ambiente mediúnico. Eles são convidados. É dado acesso a eles, eles entram e não ficam ali de forma obrigatória. Eles ficam de forma voluntária. Ainda que estejam no meio do sofrimento, ainda que estejam naquela névoa de perturbação, mas eles ficam ali, se quiserem, permanecer. Dir-se-ia que se aglomeravam em derredor dos amigos encarnados em prece, quais mariposas inconscientes rodeando grande luz. Se a gente observar os postes da rua, quando estão com as lâmpadas acesas, a gente vê um monte de inseto ali em volta da luz, buscando aquecimento, buscando a claridade. Mesma coisa ocorre quando nós temos médiums que estão ali na vibração, na oração, buscando emitir a sua luz e unir a sua própria luz com a luz das benfeituras espirituais, e aí esses irmãos em sofrimento se aproximam em busca de iluminação, em busca do aquecimento, em busca da luz. Vinham bulhentas, proferindo frases desconexas ou exclamações menos edificantes. Entretanto, logo que atingidas pelas emanações espirituais do grupo, emudeciam de pronto, qual se fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam perceber. Ou seja, elas entravam barulhentas, querendo briga, né? Proferindo palavrões ou coisas sem sentidos, coisas menos positivas, mas quando elas se aproximavam com os médiuns, quando elas captavam a energia daquele ambiente mediúnico, elas silenciavam.
Igual quando a gente vai no cinema e que a gente vai naquela expectativa, naquela energia toda, quando começa o filme, a gente se cala e começa a prestar atenção naquela mensagem da fita. Mesma coisa são os espíritos. Quando eles se conectam, quando se aproximam com aquela espiritualidade, os médios que observam aquela claridade, eles se calam e começam a procurar receber as emanações que são emitidas naquele trabalho. Atencioso, Aulus notificou. São almas em turvação mental que acompanham parentes, amigos ou desafeto às reuniões públicas da instituição e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras, expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. E que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras. Quando os irmãos captam a mensagem que se é dada na evangelização, que é dada nas palestras, corta-se a conexão entre os espíritos sofredores e aqueles irmãos encarnados que são os pacientes deles. Como nós estamos tratando de uma sessão mediúnica, que esses irmãos sofredores têm acesso às mesas mediúnicas, aos trabalhos mediúnicos, eu, na minha pesquisa, encontrei na rede mundial de computadores um trabalho da Escola Espírita Bom Samaritano Jovem, do Instituto do Jovem, né? Um trabalho que está organizado no livro Centro Espírita Escola da Alma, da editora Alta de Souza. Nós encontramos um plano de aula que eu achei interessante a abordagem e que dá para ser bem adaptada ao que se espera do acolhimento numa mesa mediúnica. Então, vamos lá. 6 lembretes para uma boa recepção, ainda que os irmãos sejam desencarnados. Primeiro lembrete é a saudação. Devemos sempre buscar receber os irmãos com aquela saudação de acolhimento, de amor. Então, seja bem-vindo, meu irmão, que o Cristo nos ajude a acolhê-lo, né? Sempre trazendo aquela palavra em que a gente possa sintonizar o irmão, apesar do sofrimento dele, apesar de sua dor, da sua incompreensão, mas que nós possamos fazer com que ele se sintonize ao nosso pensamento, ao pensamento do trabalho mediúnico. Então, primeiro lembrete para boa recepção é a saudação. O segundo é o sorriso, né? A pior coisa que tem é você ser recebido por alguém de cara feia, né? Carrancudo. E o sorriso, ele abre portas. Não as portas materiais, mas principalmente as portas da alma. Então, saudação e sorriso. E também o cuidado com a palavra, né? Porque nós estamos ali numa posição de ajudar, que a gente vai empurrar de goela abaixo, né? A nossa verdade sobre a situação do irmão. Não. Temos que ter o domínio da palavra e nessa palavra que nós formos usar, colocar a nossa vontade, a compreensão e, principalmente, a essência do Evangelho do Cristo. Porque só assim a gente vai conquistar aquele irmão que foi ali buscar o socorro. E é através da palavra bem dirigida é que ele vai conseguir entender aquilo que nós queremos explicar e que ele vai também ter a aceitação por aquilo que ele está ouvindo. O próximo item é a serenidade. A serenidade, porque a gente não precisa receber o irmão de forma autoritária, de forma impositiva. Não. Por mais nervoso que ele esteja, por mais sofrimento desequilibrado que ele esteja, quando você tem uma palavra serena,
Quando você tem uma forma serena, uma atitude serena de receber aquele irmão, você já quebra a energia negativa dele. Você já faz com que ele se conecte em você e aí os ânimos ficam mais calmos e o Evangelho do Cristo começa a fazer efeito. A gentileza. Gentileza gera gentileza, já dizia o famoso filósofo lá da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando você oferece a gentileza ao irmão, mesmo que ele esteja refratário, mesmo que ele esteja dolorido, a gentileza vai mexer com os brilhos dele. Muito mais do que se você ficar criticando, se ficar atacando, se você ficar fazendo observações. Entre com a gentileza, você já conquista aquele irmão sofredor. E, por fim, a alegria. Não a alegria de, fortuita, gratuita, mas aquela alegria por estar servindo, aquela alegria por estar ali acolhendo o irmão, fazendo dele não um sofredor, mas, sobretudo, um amigo, um irmão, uma conquista. Tem muitas casas espíritas que transformam os obsessores em benfeitores da casa, utilizando essas regras: saudação, sorriso, palavra edificante, serenidade, gentileza, alegria, o trabalho com Cristo. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades veem-se como que despejadas de casa, porquanto alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Algumas delas, rebeladas, fogem dos templos de oração como este, detestando-lhes temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas vítimas que procuram até o reencontro. Contudo, outras, de algum modo, tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações em ansiosa expectativa, famintas de maior esclarecimento. Aqui nós tivemos a abordagem de como se afasta um espírito sofredor, um espírito obsessor de suas vítimas. Vejam que em momento algum nós falamos em expulsão, falamos em afastamento, mas não expulsão. Expulsão é uma palavra que não se encontra no vocabulário do espírito. Nós não trabalhamos com expulsão nem de espíritos, sempre com afastamento dentro de um acolhimento. Como é que se daria isso? Vejam as palavras do instrutor Áudio. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades veem-se com que despejadas da casa. Mudou o comportamento mental, acabou-se com as brechas mentais que ligam a vítima ao seu obsessor, eles se veem como que despejados, né? E se afastam. Então, a gente tem que ensinar aos nossos pacientes, né, a modificar um ambiente de pensamento. Se é um irmão que fala muito palavrão, temos que ensiná-lo, ele tem que conquistar, que deve cada vez menos falar, cada vez mais falar menos palavrões, até que um dia ele alcance aquela oportunidade ou aquela situação, aquela perspectiva de não falar mais palavrão nenhum. Mesma coisa com com as situações não edificantes, né? Aquelas pessoas que reclamam de tudo, que reclamam de todas as circunstâncias, que tudo é ruim, temos que ensinar essas pessoas a procurar o lado bom das coisas. E à medida que elas começam a procurar as coisas boas da vida, elas começam a prestar mais atenção nas coisas mais positivas e que isso se torne
o cotidiano para elas, aqueles irmãos sofredores também são afastados, não por expulsão, mas pela quebra daquelas brechas que fazem essa conexão entre sofredor e suas vítimas. E também os vícios, né? Todos nós temos algum vício, né? Alguns são mais perniciosos do que os outros, mas o mais importante é que a gente consiga ser mais forte que os vícios, consiga se afastar desses vícios. Afastando dos vícios, estaremos nos afastando daquilo que nos atrai, aquilo que nos atrai dos espíritos inferiorizados, os espíritos mais sofredores. Outra observação do alto. Algumas delas, rebeladas, fogem dos templos de oração como este, armando novas perseguições às suas vítimas, que procura até o reencontro. O irmão é levado até o centro espírita. Quando chega lá, ele encontra aquela palavra, ele se assusta, então ele sai do centro e começa a procurar, a obsediar, não, a abordar os irmãos, até que haja novamente a construção da brecha moral e que haja esse reencontro. Essas brechas são construídas pela vaidade, por exemplo, né? Aquelas pessoas que se veem de uma forma diferente, muito maior do que aquilo que elas realmente são. Então, essas brechas, né? Essa forma de da gente se achar maior ou melhor do que aquilo que a gente é uma oportunidade, é uma brecha que atrai os espíritos menos evoluídos. Outra possibilidade é o do orgulho. As pessoas que são muito orgulhosas, elas mantêm em si essas brechas, né? Que se adequam aos espíritos sofredores, fazendo com que eles, né, encontrem conexão nas nossas mentes. Vaidade, orgulho, apego aos bens materiais. Tem gente que tudo é o que ela tem, né? É o carro bonito, é a moto, é a casa poderosa, é o emprego do máximo importante que ela tem. Esse apego aos bens materiais também são outras formas de conexão com o mundo dos espíritos sofredores. Não quer dizer que a gente assim, não posso ter meu carro, não posso. Pode, mas a gente tem que saber qual é o valor, devido ao valor daquele carro ou daquele bem em nossa vida, de forma que a gente não seja escravizado por aquele bem. É bom ter um bom carro? É, mas é um bom carro, só. Meu carro, minha vida. Não, não, não. Tem que dar a ele o devido lugar para que se quebre essas brechas morais com a espiritualidade sofrida. O egoísmo, né? A forma que a gente achar que tudo que a gente tem que ser atenção, o centro de atenção de tudo, né? A gente não quer fazer parte, a gente quer que os outros façam as coisas por a gente, né? A gente quer ser o centro de atenção. Essa forma egoísta também faz com que os irmãos sofredores nos procuram. Outra observação do áudio. Outras, de algum modo, tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações, em ansiosa expectativa, famintas de maior esclarecimento. Então, são aqueles irmãos espirituais que são tocados pela evangelização, que são tocados pelas palestras, que são tocados pelo acolhimento na mesa mediúnica. Então, eles simplesmente trocam de lugar, saem daquele ambiente de perseguição e resolvem permanecer naquele ambiente de evangelização. Em momento algum, usamos a expulsão. Então, eles, acolhidos para aquele ambiente gostoso da espiritualidade, eles ali permanecem e criam novas expectativas de vida espiritual para eles. Então, a forma de se receber os irmãos sofredores, infelizes, no nosso ambiente mediúnico é através do acolhimento, da evangelização
e da caridade, da prática da caridade com Cristo. O acolhimento se dá desde que a gente aprenda a acolher, usando a palavra, a serenidade, o sorriso, a oração, aquela palavra fraterna, né, que traz o sofrimento do irmão para nós, não que a gente vá comprar o sofrimento, mas que a gente faça com que ele se sinta acolhido naquela divisão da dor. Quando a gente faz essa apresentação para ele, ele percebe que é capaz de sair daquela situação. Então, no acolhimento, nós temos que aprender a acolher. Evangelização, dentro do que a gente trabalhando com o Evangelho de Cristo, a gente vai evangelizar o irmão. Não é que a gente vai transformar aquele espírito em um simpatizante espírita. Não. O que a gente vai fazer é com aquele irmão, troca o seu sofrimento pela fé em Cristo. Ele troca o seu sofrimento pelas lições de amor que estão no Evangelho. Mas a evangelização, ela compreende dois modos. A gente evangelizar o irmão, aprender a evangelizar o irmão, mas também a gente aprender a se auto-evangelizar, ou seja, adotar o Evangelho. Porque todas as lições que estão lá no Evangelho não são só para os espíritos sofredores, não. Também são para nós. Então, se a gente aprende a adotar o Evangelho, se a gente aprende a se auto-evangelizar, manter a nossa vigilância dentro da essência do Evangelho, a gente até adquire a autoridade moral para ajudar aqueles irmãos, né? A gente não pode ser aqueles médicos, aquelas pessoas, né, que ensinam, que falam, que instruem, mas que não praticam. Não pode ser assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, se a gente quer evangelizar o espírito, os sofredores, nós temos que aprender a adotar o evangelho. E a prática da caridade com Cristo, começando com a fraternidade, onde nós vamos tratar todos os irmãos, todos os espíritos, não importando a sua situação, se de benfeitor espiritual de muita luz ou de sofredor, de forma diferente. Vamos tratá-los todos como irmãos, porque é isso que eles são, irmãos. E procurar desenvolver uma terapia com as entidades infelizes, com as entidades inferiores. Essa terapia passa por reconhecer que o enfermo é um necessitado. Não é ninguém que foi abandonado ou nenhum crucificado. É um enfermo que é um necessitado e não se encontra bem, e que nós vamos poder ajudá-lo. Devemos também evitar discussões inoperantes com o enfermo. Nós, que estamos numa situação melhor, é que devemos compreender e tolerar, e fazer com que ele se desvincule, com que ele se desvencilhe do seu passado. Mas não devemos entrar em discussões, nem em acusações, nem em julgamentos. Tentaremos mostrar o lado bom do Evangelho, mas sem fazer imposições, sem fazer discussões com o irmão. Educar à luz do Evangelho. Essa tem que ser a nossa essência, essa tem que ser a nossa base. Não é a minha verdade, não é a verdade que eu acho que é justa, mas sim a verdade, a justiça do Evangelho. Atuar nas ações beneficentes de caridade. Além do trabalho que nós fazemos dentro da reunião mediúnica, temos também que buscar colaborar nas demais ações beneficentes de caridade que a doutrina espírita promove e o centro espírita desenvolve. Porque se a gente está ali atuando, podem ter certeza, aquele espírito sofredor vai estar ali do nosso lado, nos observando. E quando ele observa e que vê a, o resultado prático, positivo daquela ação de caridade, ele também começa a se transformar, começa a entender o porquê da essência do Evangelho, da importância do Evangelho
em nossas vidas. Então, isso aí também faz parte da terapia dele. Não quer dizer que dentro de uma ação de caridade, dentro de uma entrevista, né, de uma conversa fraterna, dentro do atendimento fraterno, ou dentro da aplicação do passe, da campanha do quilo, ou da visita aos enfermos, que nós vamos dar comunicação. Não é isso. Aquele irmão vai estar ali presente, vai estar assistindo, vai estar ouvindo a nossa palavra, mas ele no plano espiritual e a gente aqui na nossa ação beneficente, sem comunicação mediúnica nesse instante. Apenas a prática da caridade fazendo com que ele se eduque. E, sobretudo, a aplicação dos recursos fluídicos por meio de passe da água fluidificada. Se a gente confia no Evangelho, se a gente confia na doutrina espírita, sabemos da importância desses recursos para o tratamento espiritual, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Desculpa, tanto dos encarnados como dos desencarnados, porque aquele recurso fluídico que nós vamos distribuir a uma pessoa encarnada, no momento que ela absorve aquela energia da água, aquele irmão que a acompanha também estará absorvendo essa energia. Só pelo fato da pessoa é, respirar, melhorar, sair daquele ambiente de dor, já faz com que aquele irmão comece a prestar atenção em outras situações positivas, então essa energia da água e do paz vai também beneficiá-lo. É isso. Chegamos ao final do nosso estudo. Se vocês gostaram, divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões e nos ajude a aprimorar o nosso estudo. Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo encontro, em que veremos a terceira parte do estudo do capítulo 4 do Antigo Serviço. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, a sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Que Jesus nos abençoe.